Motoristas de aplicativos pedem mais discussão sobre a regulamentação do transporte. Presidente Bolsonaro fala sobre caso do ex-motorista do filho Flávio Bolsonaro. Nova lei do distrato preocupa brasileiros. Estacionamento rotativo de Criciúma será ampliado. Novos monitores também foram contratados. Jovem médico brasileiro formado no exterior espera a prova do Revalida para poder começar a atuar no país. E na série retrospectiva 2018, vamos acompanhar os principais fatos ocorridos no Brasil e no mundo no segundo semestre. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera, Informe Região. Hoje, quinta-feira, dia 13 de dezembro de 2018. Para você que sintoniza a tela da TV Primavera, uma boa noite. Os motoristas que trabalham com transporte de passageiros por aplicativos estão pedindo ao governo municipal mais discussões sobre o projeto que prevê a regulamentação do serviço na cidade. O projeto discutido já há alguns meses em Criciúma, que deve regulamentar o transporte por aplicativos na cidade, deve ser votado só em 2019. O texto, de autoria do Poder Executivo, já estava na Câmara, mas foi retirado de pauta pelos vereadores, para que seja melhor discutido. Esse assunto ele havia sido debatido, vem sendo debatido desde maio desse ano. Nós tínhamos já alguns encontros, algumas reuniões com o DTT, Procuradoria-Geral do Município, que nos apresentaram um projeto já meio que esboçado e pronto para nós, embora eles tenham sido constituídos anteriormente às reuniões com a gente, com outros motoristas, com taxistas, com DTT, enfim. Para nós, ele foi apresentado, como eu digo nós, da MOPSul, Cooperativa Mista de Motoristas Privados do Sul. Quando nós chegamos a esse assunto, já estava pronto o projeto. A gente só participou das últimas 2 reuniões para debater alguns pontos. O presidente da cooperativa explica que alguns pontos do projeto são questionados pelos motoristas, que pedem que o documento seja melhor discutido. Essas divergências constam também em uma nota de esclarecimento divulgada pela cooperativa. Dentre os pontos debatidos, tinha 4 que a gente identificou naquele momento que nós divergíamos e apenas um desses a gente conseguiu que o Poder Executivo, que o projeto, ele fosse mudado em relação ao que eles nos foi apresentado, que seria o veículos de até 6 anos eles queriam e a gente conseguiu jogar para 10 anos, veículos com idade de até 10 anos. Os demais 3 que a gente identificou naquele momento eles foram irredutíveis, não tiraram do projeto. E depois que a gente teve acesso na íntegra ao projeto, que após ter sido tramitado ou protocolado junto à Câmara de Vereadores, a gente identificou mais 5 pontos que, por serem muito subjetivos ou serem totalmente contra o que a gente entende como liberdade de atuação, a gente foi também contestar esses outros 5 pontos, ou seja, são 9 pontos de divergência entre o que eles nos apresentaram e o que a gente entende que é o ideal. Essas divergências fizeram surgir uma informação distorcida veiculada nos últimos dias pelas redes sociais e aplicativos de mensagem. A notícia de que um projeto enviado pelo prefeito à Câmara iria acabar com o transporte por aplicativos se espalhou. Pelas redes sociais, o prefeito Clésio Salvaro se manifestou, explicando que o projeto trata apenas de uma regulamentação. Além disso, o chefe do Executivo convocou ainda na quarta-feira uma reunião com motoristas para esclarecer o assunto. Na ocasião, foi reforçada a informação de que a pauta ficou para o ano que vem. Com relação aos 9 pontos, dos 9 pontos tem pelo menos uns 3 que podem ser flexibilizados, não precisa ser excluídos, Eles sendo flexíveis, ouvindo mais o que a gente entende como necessário e plausível, eles podem ser colocados. Agora tem outros, principalmente 2 pontos, que é totalmente descabido, e é em cima disso que a gente está trabalhando, lutando com os vereadores para que eles nos entendam, comprem a ideia e façam o papel deles de contestar isso junto ao Poder Executivo, que é um projeto que vem do Poder Executivo, através de emendas, a gente está flexibilizando esses pontos também. Sobre a especulação de uma possível extinção do transporte por aplicativos na cidade, o presidente da cooperativa afirma que, se o projeto for aprovado da forma como foi apresentado, a atividade se torna, sim, inviável. Por outro lado, ele não é contra a regulamentação.
Assim como está o projeto, sou contra, mas acredito que tenha que ser regulamentado, né? A regulamentação nos dá credibilidade, nos dá segurança, como o próprio prefeito mencionou ontem em comunicado oficial. Ela nos dá realmente uma certa segurança, e principalmente a credibilidade junto ao público em geral, de que sabe que a categoria está regulamentada. Mas, a partir do momento que colocam muitas obrigações, que não são condizentes com o que nós achamos e entendemos que seja necessário ou desnecessário com essas obrigações, isso inviabiliza. Então, sou a favor da regulamentação? Sou, desde que flexível, não assim como está. Como está nesse momento, sim, inviabiliza toda a operação. O presidente eleito Jair Bolsonaro disse ontem que está disponível para esclarecer o caso de Fabrício Queiroz, ex-assessor de seu filho, o senador eleito Flávio Bolsonaro, que foi citado pelo COAF como tendo uma movimentação atípica em sua conta bancária entre janeiro de 2016 e janeiro de 2017. Ele também disse que pretende propor mudanças ao Acordo de Paris. Reduzimos o número de ministérios. O presidente eleito Jair Bolsonaro fez uma transmissão ao vivo nesta quarta pelo Facebook e comentou o caso de Fabrício Queiroz, ex-assessor de seu filho, o senador eleito Flávio Bolsonaro. O futuro presidente disse que Queiroz vai ser ouvido pela Justiça na semana que vem. O ex-assessor é citado em um relatório do COAF como tendo uma movimentação atípica entre janeiro de 2016 e janeiro de 2017. Se algo estiver errado, que seja comigo, com meu filho, com o Queiroz, que paguemos aí a conta deste erro, que nós não podemos comungar com o erro de ninguém. Da minha parte, estou aberto a quem quiser fazer qualquer pergunta sobre esse assunto, né? Tenho sempre colocado aí à disposição. Bolsonaro comentou a montagem de seu governo e disse que escolheu seus ministérios sem interferência política. Ele também falou que pretende propor via Itamaraty mudanças ao Acordo de Paris. Se não mudar, sai fora. Quantos países não assinaram esse acordo? Muitos países importantes não assinaram, outros saíram. Bolsonaro também criticou o que chama de indústrias de multas abusivas e extorsivas do IBAMA e o Pacto Global de Migração. A nossa soberania jamais estará em jogo. A lei ainda precisa ser sancionada pelo presidente, mas já está tirando o sono de muita gente. É a nova lei do distrato. Se for aprovada, quem desistir da compra de um imóvel na planta pode perder até 50% do valor que pagou. Sempre que o Lucas olha para o prédio vizinho, ele lamenta por não poder morar lá. Ele até que tentou. O administrador de empresas comprou um apartamento quando o edifício ainda estava na planta. O negócio foi fechado em 2015 e o prazo para entrega era de 2 anos. A gente até deu mais um tempo ali, deu uns 5, 6 meses, que geralmente eles dão de carência para esse tipo de empreendimento. A gente foi esperando, foi acompanhando, mas realmente a gente viu que não ia acontecer a entrega do imóvel num prazo que a gente precisava. Foi quando eu tomei a decisão de efetuar o distrato. O fim do acordo marcou o início de uma batalha judicial. A construtora devolveu apenas metade do valor que Lucas pagou. E ele decidiu entrar na justiça para reaver o restante. Eu fui surpreendido positivamente, acho que no prazo de 1 ano a gente conseguiu ter a conclusão do processo e a gente conseguiu reaver aí quase que a totalidade do dinheiro investido na época no empreendimento. Esse é o chamado distrato, quando um comprador desiste ou não consegue pagar as parcelas do imóvel que comprou ainda na planta. A situação é cada vez mais comum no país. Nos últimos 4 anos foram registrados quase 140 mil casos como este no Brasil. E em 35% deles, o distrato foi feito 1 ano após o contrato ter sido firmado. Especialistas apontam a instabilidade da economia no país como o principal motivo. Atualmente, quando há um caso de desistência, a construtora fica com uma porcentagem, que varia entre 10% e 25% do valor que foi pago. Mas na semana passada, a Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que estabelece novas regras para o distrato. Só que a mudança não deve ser boa para o comprador. Isso porque quem desistir corre o risco de perder até 50% do que desembolsou. Quando a gente fala de consumidor em geral, de famílias, a gente tem que entender a realidade individual, a realidade de cada um. Então, falar que 50% é um percentual justo para uma família que pôs ali muito suor, muita economia, de certa forma
perigoso. A família fez uma economia muito grande, colocou ali muito empenho, muito suor para perder praticamente metade do patrimônio, que não é pequeno. Por outro lado, as construtoras incorporadoras precisam ter alguma segurança para investir. Esse valor vai depender se o imóvel faz parte ou não dos bens da construtora. A nova regra também legaliza a tolerância de 6 meses de atraso na entrega da obra. O projeto ainda precisa ser sancionado pelo presidente Michel Temer para entrar em vigor, mas já recebeu críticas de alguns especialistas por prejudicar os compradores. Os deputados, por sua vez, alegam que as medidas são necessárias para manter o equilíbrio do setor da construção e evitar desempregos. Para não perder dinheiro e nem se desgastar com processos judiciais, é muito importante se planejar antes de fechar qualquer negócio. Antes de entrar num negócio imobiliário, você precisa pensar se você vai suportar aquela prestação que inicialmente você parece conseguir acomodar bem no seu orçamento, mas é preciso pensar que ela vai perdurar por muitos e muitos anos. Por décadas. A seguir, estacionamento rotativo de Criciúma será ampliado. Novos monitores também foram contratados. O estacionamento rotativo de Criciúma será ampliado. Mais ruas na região central serão alcançadas pelo programa. O governo municipal também confirmou a contratação de mais monitores. O sistema de estacionamento rotativo de Criciúma volta a funcionar em sua totalidade nesta sexta-feira. Nos últimos meses, o sistema operava de forma reduzida, sem monitores em algumas ruas, já que o Departamento de Trânsito da cidade operava com menos profissionais. Hoje nós estamos com 27 monitores, dividido em 2 períodos. Então houve um processo seletivo para repor esse número de monitores. Então no treinamento 33 pessoas, que devem já, a partir do treinamento de ontem e hoje, ir para a área para trabalhar normalmente a partir de amanhã na sexta-feira. O coordenador do rotativo explica que a falta de profissionais atuando nas ruas nos últimos meses foi devido ao fim do contrato de alguns monitores. Com isso, o Departamento de Trânsito lançou um novo edital para suprir essas vagas. Houve um processo seletivo realizado pela FAEP-Sul, com uma prova escrita com 30 questões, e as pessoas que foram aprovadas, que conseguiram atingir o número mínimo ali, e os primeiros colocados, os 33 primeiros colocados, foram chamados. Enquanto operava com menos profissionais, o rotativo deixou de atender algumas ruas, mas o serviço será normalizado nos próximos dias. Infelizmente, algumas áreas a gente deixou de atender. Como exemplo, as pessoas que estacionaram na Praça do Congresso ou na Rua Henrique Lodete nesses últimos dias viram que não estava tendo uma cobrança lá. Agora, com a volta desse pessoal, a partir de amanhã, na sexta-feira, volta toda a normalidade. Com a contratação dos profissionais, 2 novas ruas também passarão a ser atendidas pelo sistema rotativo. E, além disso, o Departamento de Trânsito já estuda outras ampliações. Inicialmente, agora, nós vamos acrescentar 2 ruas, que seria a Rua Santa Catarina. Localização aquela fica do lado da Assembleia de Deus, ali que vai para o campo do Criciúma, e também aqui no centro, bem na Rua Santo Antônio, em frente ao Banco Itaú Caixa Econômica. Essa nós vamos voltar a atender. E há uma possibilidade também, agora antes do Natal, nós voltarmos a atender na Rua 6 de Janeiro, naquela pracinha ali, justamente para tentar beneficiar um pouco aquele comércio ali, que a gente está vendo que ali fica muito lotado, aquela vaga ali, e não há uma rotatividade de veículo. Então nós estamos estudando atender isso antes do Natal. O retorno à normalidade acontece em uma época de grande movimento no comércio, o que deve, segundo o coordenador, facilitar para os motoristas e para os lojistas. Veio a calhar justamente para ajudar até os comerciantes, até quem é usuário que vem procurar o centro da cidade, Não há uma mudança no horário, a lei permite que nós trabalhamos somente das 8 da manhã às 6 horas da tarde, de segunda a sexta, e aos sábados das 8 ao meio-dia. Mesmo que o comércio trabalhe até as 9 ou 10 horas da noite, nós do rotativo trabalhamos somente até as 6 horas da tarde. A cobrança no estacionamento rotativo ficou parada por 2 anos e voltou a funcionar em março do ano passado. A paralisação ocorreu por um questionamento judicial sobre a legalidade da contratação da última empresa. Por um pedido de entidades da cidade, a Prefeitura decidiu retomar o serviço no ano passado e agora faz ela mesma o controle do estacionamento.
Os parquímetros que eram utilizados no sistema anterior foram retirados das ruas e agora o pagamento é feito diretamente aos monitores. Para o coordenador, a mudança do sistema deu certo. É muito positiva. É claro que não é 100%, né? Mas assim, a gente tem conversado com os lojistas, com os usuários. Há alguns para a gente melhorar, é claro, a gente tem ciência disso, mas a avaliação dos lojistas é muito boa. Nós temos um índice muito alto de aprovação pelos lojistas, porque eles concordam com nós de que a volta do rotativo trouxe muito maior benefício para eles. Porque agora que você vem ao centro da cidade, você consegue estacionar o seu veículo mais próximo da sua loja, né? Então, com isso, trouxe benefício tanto para o lojista como para o usuário. Desconsiderando as críticas do presidente eleito à dispensa do Revalida para médicos estrangeiros, o governo federal abre vagas para profissionais formados no exterior. Assim como os cubanos, estes médicos estão dispensados do Exame Nacional de Validação do Diploma. André Rodrigues Arnas é clínico geral. Fez a faculdade de medicina em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. Ele conta que, além do idioma, a formação no exterior foi cheia de desafios que o prepararam para o mercado de trabalho. Principalmente nas horas das práticas, os estudantes sofrem muito preconceito lá. Alguns doutores são gente boa, eles te ensinam tranquilo. Outros doutores, eles te pressionam até o final. Eles te pressionam. Isso é bom para o estudante. Depois de morar fora 6 anos, agora ele está de volta ao país, pronto para exercer a profissão. Está se preparando para fazer a prova para validar o diploma de médico aqui no Brasil. E também se prepara para buscar oportunidades de trabalho. Eu estou esperando para que saia o edital para os médicos do Mais Médico para formados no exterior. Entre os dias 11 e 14 de dezembro, o programa Mais Médicos do Ministério da Saúde abre inscrições para profissionais formados no exterior. Os candidatos precisam enviar a documentação para validar a inscrição. A irmã de André também faz faculdade de medicina fora do Brasil. Érica escolheu o Paraguai para ficar mais perto da família. A mãe, a psicopedagoga Benilde, explica que os motivos que levaram os filhos a estudar no exterior são principalmente o alto custo da educação superior no Brasil. Aqui uma faculdade de medicina, pelo que eu tenho ouvido, a mensalidade é de R$10 mil. E fora daqui você paga na faculdade de medicina em torno de R$1.000 a mensalidade. Então corpo humano é corpo humano, coração vai ser sempre coração, fígado sempre vai ser fígado, estômago sempre estômago. Ainda este ano, entre os dias 20 e 22 de dezembro, os brasileiros formados no exterior e que ainda estão sem registro no país, mas que tiveram a inscrição no Mais Médicos validada, poderão escolher as vagas para trabalhar. Se tiver vaga até mesmo no Amazonas, lá no norte, ou se for o caso lá no sul, no Rio Grande do Sul, eu estou indo também. Não importa onde. A formação deles eu tenho certeza que é uma formação eficiente e que vai capacitá-los para estar aqui atuando na profissão que eles escolheram. A seguir, na série Retrospectiva 2018, vamos acompanhar os principais fatos ocorridos no Brasil e no mundo no segundo semestre. E na série Retrospectiva 2018, vamos rever os fatos que ganharam repercussão no Brasil e no mundo durante o segundo semestre. Erupções, incêndios, furacões. Em 2018, a fúria da natureza provocou mortes e forçou deslocamentos de milhões de pessoas. Na Califórnia, o incêndio mais mortal da história do estado americano deixou mais de 80 mortos e um gigantesco cenário de devastação. No Havaí, o vulcão Kilauea provocou destruição. Milhares de pessoas tiveram de deixar suas casas. A lava que saía do solo causou incêndios e moradores sentiram tremores de terra. Nos Estados Unidos, o furacão Florence atingiu a costa leste do país
com ventos de 155 km por hora e provocou enchentes. Ao menos 23 pessoas morreram. Quase 2 milhões de pessoas receberam ordem para sair de casa. Já o furacão Michael varreu a região costeira do Golfo do México e deixou pelo menos 30 mortos. Navios foram arrastados, casas destruídas e cerca de 1.400 pessoas perderam a vida no terremoto seguido por tsunami na ilha indonésia de Celebes. As autoridades calculam que 66 mil casas foram arruinadas pelo terremoto de 7,5 graus. Outra ilha da Indonésia, Lombok, também sofreu com um terremoto que deixou 131 mortos e 156 mil desabrigados. Tragédia também nos ares. Em maio, um avião caiu logo após a decolagem em Havana, deixando 110 mortos. Na Argélia, a queda de uma aeronave militar provocou a morte de 257 pessoas. Houve dezenas de vítimas também no acidente do avião da companhia bengalesa US Bangla Airlines. Na Indonésia, 189 pessoas perderam a vida na queda do avião da Lion Air. Nos Estados Unidos, um ataque antissemita foi considerado o mais mortal das últimas décadas. Um homem identificado como Robert Powers atirou e matou 11 pessoas na sinagoga Árvore da Vida em Pittsburgh. O atirador pode ser condenado à morte. Na Casa Branca, polêmicas e escândalos. Uma atriz pornô revelou detalhes do caso que teria tido com Donald Trump em 2006 e afirmou ter recebido $130 mil para não falar do assunto. A onda de substituições nos principais escalões se intensificou. Rex Tillerson, por exemplo, foi demitido da Secretaria de Estado e Jeff Sessions deixou a pasta da Justiça. Um livro do jornalista investigativo Bob Woodward sobre os bastidores da Casa Branca descreveu o presidente americano como inculto, raivoso e paranoico. Em outro livro, o ex-diretor do FBI, James Comey, afirmou que Trump é um mentiroso que submete seu entorno a um código de lealdade que lembra um chefe da máfia. Um artigo publicado sem assinatura no New York Times fez revelações inquietantes informando que membros de alto escalão da administração de Trump estão tão alarmados com o vacilante e imoral comportamento do presidente que estão trabalhando para acabar com ele. Apesar de tudo isso, Trump conseguiu conservar a maioria no Senado nas eleições de meio mandato, mas perdeu a maioria na Câmara para o Partido Democrata. O ano de 2018 também foi marcado por ataques contra a liberdade de expressão e de imprensa. O assassinato de um jornalista na Turquia desencadeou uma onda de indignação pelo mundo. Crítico do regime saudita, o jornalista Jamal Khashoggi foi morto no consulado da Arábia Saudita em Istambul. O procurador-geral saudita eximiu o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman de qualquer envolvimento no caso. A Turquia alega que as explicações sauditas são insuficientes e insiste no caráter premeditado do assassinato. Nos Estados Unidos, a tentativa de calar um repórter. O jornalista da CNN, Jim Acosta, teve a credencial de acesso à Casa Branca suspensa depois de uma discussão acalorada com o presidente Trump. Um juiz decidiu que a credencial do jornalista foi indevidamente revogada e Acosta pôde regressar à Casa Branca. No Iêmen, a guerra transformou o país num inferno na terra para crianças ameaçadas pela fome. A conclusão é do Fundo das Nações Unidas para a Infância. A instituição afirmou que 1,8 milhão de crianças menores de 5 anos estão em situação de desnutrição severa. Na França, milhares de manifestantes integrantes do movimento conhecido como Coletes Amarelos protestaram contra a alta dos combustíveis e a perda do poder aquisitivo. Em uma das manifestações no centro de Paris, houve vandalismo na famosa Avenida Champs-Élysées. Já o Canadá se tornou o segundo país do mundo, depois do Uruguai, a legalizar a maconha recreativa. O objetivo é conter o mercado clandestino da droga, assim como reduzir o uso entre os jovens. Em 2018, o mundo perdeu personalidades no mundo das artes, da ciência, da diplomacia e da política. George Bush, o 41º presidente dos Estados Unidos, morreu aos 94 anos. Na Itália, a morte do mestre do cinema Bernardo Bertolucci aos 77 anos deixou o mundo da sétima arte de luto. Os fãs se despediram também da lenda da Marvel, Stan Lee, que revolucionou a cultura pop como co-criador de super-heróis icônicos como Homem-Aranha e Incrível Hulk.
Na diplomacia, o ex-secretário-geral da ONU e Prêmio Nobel da Paz, Kofi Annan, morreu aos 80 anos. O ganês foi o primeiro negro a assumir o cargo na organização. Na ciência, o adeus ao gênio Stephen Hawking. O físico, autor do best-seller Uma Breve História do Tempo, dedicou a vida a desvendar os mistérios do universo. Hawking descreveu as propriedades dos buracos negros e participou no desenvolvimento de estudos sobre como surgiu o universo. Fonte de inspiração para uma legião de fãs, deixou um grande legado às futuras gerações. E hoje no Primavera Saúde vamos conhecer um pouco mais sobre a síndrome de burnout, algo que nos dias atuais é mais do que comum. Você passa o dia se desdobrando em 1000 para dar conta de tudo: reuniões, cobranças, metas, prazos apertados, sobrecarga de tarefas. Até que um dia, sem aviso, sua mente entra em colapso e você se rende à exaustão. Essa pane no sistema tem nome: Síndrome de Burnout. Assunto que é tema do Primavera Saúde desta quinta-feira, em um bate-papo com a psicóloga Karina Meng. Ele é caracterizado hoje como um distúrbio psíquico, mas de forma geral ele acaba sendo um esgotamento físico, emocional e está relacionado ao trabalho. Então, assim, sobrecarga de trabalho, excesso de trabalho, muitas vezes características da pessoa ou do próprio ambiente de trabalho que chegam a causar uma exaustão e vem sinais, vem sintomas e a pessoa, né, acaba ficando num estágio em que fica muito difícil continuar, às vezes até comprometendo a própria vida profissional. O Primavera Saúde vai ao ar logo após o Informe Região. Você pode acompanhar a TV Primavera de Criciúma por meio dos canais 12 no analógico e 12.1 no digital, via sistema de TV aberta. Assinantes da NET e TV a cabo assistem à programação pelo canal 13 e os da GVT, canal 12. E o Informe Região desta quinta-feira fica por aqui. Voltaremos amanhã, se Deus assim permitir. Boa noite.